A graça e a paz do Senhor, e boa noite para todos. Amém? Aqui quem está falando é o pastor Severino, do Ministério Grupos Unidos com Cristo, a tua palavra é a verdade, João 17. Meus queridos irmãos e Igreja do Senhor, nesta noite nós temos mais uma gravação de mais um vídeo que o Senhor Jeová Rafá concede e permite ao servo dele a realizar essa gravação para o povo do Senhor tomar o conhecimento de algo que Deus deseja, que é o desejo do Senhor e a vontade do Senhor Deus, e nós como seguidores de Cristo, como igreja do Senhor, fundada ou construída na rocha, que é a palavra do Senhor, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 e 18, glória a Deus, quando o Senhor Jesus ele falou para o apóstolo Pedro que ele iria edificar a igreja dele, construir a igreja na rocha, e as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Meus queridos, amados irmãos, essa noite é mais um tema que o Senhor tem sentado ao coração do servo dele e ordenado para que eu viesse gravar esse vídeo, para que os escolhidos do Senhor viessem tomar o conhecimento, louvado seja Deus, e se posicionar, cada um na posição, ou seja, na função da orgânica do corpo do Senhor, exercendo as suas determinadas atividades, ou que seja a palavra trabalho. Amém? Vamos entendendo qual seria o propósito do Senhor Jesus nesta noite, na graça e misericórdia, tomar a mente e o coração, aleluia, do servo dele, assentando uma mensagem que vai confrontar muito segmento e vai confrontar muita interpretação, ou seja, bíblica. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas como vocês têm um conhecimento na palavra do Senhor, que está registrado em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João de Evangelhos, capítulo 5, aleluia, verso 39, o Senhor Jesus deixou bem claro, abertamente, para os judeus, né? Ou seja, os doutores da lei, os fariseus, que eles procurassem a examinar as Escrituras, porque ela testifica acerca da pessoa de Cristo e contém a vida eterna. Louvado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra de Deus que é preciso, meus queridos amados irmãos, igreja do Senhor, se eu quero conhecer a Cristo Jesus, eu preciso estar no caminho. Louvado seja Deus. Se eu quero e se eu desejo, e se o propósito meu é alcançar o céu, a vida eterna, eu preciso estar em Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Porque temos em João 14:6 que o Senhor falou para a sua própria igreja que ele iria para o Pai, né? E que a igreja conhecia o caminho. No verso 5 do 14:5, Tomé, ele tomou a palavra e respondeu pela igreja toda, pelos apóstolos todos: Senhor, nós não conhecemos o caminho e não sabemos para onde o Senhor vai. Vamos entendendo, louvado seja o Senhor, que ali não foi um membrozinho do corpo do Senhor. Sim, foi um dos apóstolos, né? Um dos apóstolos da posição elevada, né? Do governo da igreja, como um apóstolo do Senhor. Então, quer dizer, não foi dos mais pequenos, foi dos mais
altos na posição elevada dos apóstolos. E Tomé, glória a Deus, respondeu por todos: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai e não conhecemos o caminho. Meu querido, ou meus queridos, povo do Senhor, o pastor Severino tem uma pergunta a fazer já no início dessa gravação. Será que de fato, vou colocar a palavra será, porque a Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Mas eu vou perguntar no que será. Será então que a igreja de Cristo, de fato, que está em Cristo, ela conhece o caminho e ela está no caminho? Será que conhece mesmo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Veremos de acordo com as Escrituras. A Bíblia vai responder. A Bíblia Sagrada tem a resposta para mim e para vocês, povo do Senhor, ou nação de Deus. Não é a nossa interpretação, não é o nosso entendimento, não é a nossa compreensão, porque a Bíblia nos traz o conhecimento, né? Que a muito é dado, a muito será cobrado, a mais é entregue, a mais é requerida. Então vamos esta noite, nesse vídeo, verificar de fato se realmente você tem o devido conhecimento nas Escrituras, ou se você tem um meio conhecimento, ou se o seu entendimento está fora do conhecimento das Escrituras Sagradas. E louvado seja o nome santo do Senhor. Encontre-se, irmãos, igreja, o Evangelho de Mateus, glória a Deus, Mateus capítulo 22, o pastor vai estar lendo a partir do versículo 15, amém? A igreja do Senhor é convidada a levantar a leitura comigo, amém? Glória a Deus, aleluia. O título vai falar, o tema vai falar acerca a questão do imposto, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. A partir do 15, Mateus 22, verso 15 em diante. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderia Jesus em alguma palavra. Verso 16. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olhas para a aparência, glória a Deus, das pessoas. Verso 17. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. Olha a palavra, o que o Senhor acha. Aleluia. É lícito pagar imposto a César ou não? Aleluia, glória a Deus. Verso 18. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, porque vocês estão me pondo à prova. Verso 19. Mostra-me a moeda, ou seja, a dracma do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Verso 20. E Jesus lhe perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Verso 21. Eles responderam: de César. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus lhe disse: deem, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 22. Ouvindo isso, se admiraram e deixando-o, foram embora. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos, povo do Senhor, o tema hoje, nessa programação desse vídeo, Deus vai falar com vocês a respeito do imposto. Amém? A Bíblia nos traz o conhecimento no Apocalipse, né? Que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ou fala para as igrejas. Nesta noite, na graça e misericórdia, Deus fala com você, igreja. Deus fala comigo. Deus trata nesta noite
com a igreja, aleluia. Deus trata comigo, aleluia. Aleluia, não só na graça e misericórdia, Deus está usando o servo dele para mim, que a espada corta para trás, reba, show, reba. Depois a espada vai de frente, reba, show, reba. Aleluia, rabá, show, reba, torei. Deus está providência, aleluia, rabá, reba, show, rei. Deus está falando com a igreja, aleluia, rabá, show, reba. Presta atenção, igreja minha. Aleluia, rabá, show, reba, toreba. Presta atenção, igreja minha, ó igreja minha. Reba, show, reba, to. A segunda falar o Senhor, não foi César que derramou o sangue na cruz. Reba, show, reba, to, reba. Não foi César que lavou a cruz de sangue. Rima, show, reba, to, re. Pelo contrário, Deus diz na sua palavra, César mandou rima, show, reba. César mandou decapitar, rabá, show, reba. César mandou decapitar, rima, show, reba. Os romanos mandaram matar os apóstolos, os discípulos. Riba, show, reba. Assim manda falar o Senhor. Rabato, reba. Desperta, ó igreja minha. Rama, show, re. Desperta, rabato, reba. Desperta tu que dorme e o Senhor te esclarecerá. Deus está falando, igreja. A igreja está dormindo. Rima, show, reba. Rema, show, reba. Deus vai descer um avivamento. Assim manda falar o Senhor. Eu, o Senhor mesmo, vou descer um avivamento. Vou avivar a minha igreja. Vou sacudir, rima, show, repa. Eu vou sacudir a igreja no Brasil. O Senhor está falando que Ele vai sacudir a igreja brasileira. Reba, show, repa. Deus vai sacudir a igreja brasileira. Rama, show, repa. Toriba. Deus vai sacudir a igreja brasileira. Para saber que o Senhor, Deus, Ele não dorme. Mas Deus manda falar, a igreja minha está dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. Rima, reba, show, repa. A igreja está dormindo. Rabá, show, re. Assim manda falar o Senhor, a igreja é minha. Eu, Senhor, faço e desfaço. Eu sou Deus. Aleluia, glória a Deus. Manda falar, Deus para a igreja. Eu sou o Senhor. Rabá, ramá, show, repa. Eu sou o Senhor. Tentarabá. Tentaram e estão tentando. Mas não irão conseguir contra a minha igreja. Porque eu da minha morada contemplo, estou assistindo tudo. Passo a passo do inimigo, Deus diz que Ele está vendo passo a passo as investidas contra a igreja dele, as investidas contra a minha igreja. Deus manda falar, eu, Senhor, contemplo, eu vejo, e sou eu que dou o livramento. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória, glória é o nome do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Louvado seja o nosso Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deus está falando para a igreja nesta noite. Desperta, desperta, tu que dorme. Ramachorepa. Desperta, tu que dorme. Rabachorepa, torre. Irão, mas não conseguirão. Assim Deus diz. Irão, mas não conseguirão. Eu, Senhor, intercedo e pararei cada investida contra a minha igreja. Não há de prevalecer, rabachorepa, não há de prevalecer contra a igreja, assim Deus manda falar. Não adianta ramachorepa, não adianta planejamento, não adianta projeção contra a minha igreja. Eu tenho o controle, eu, o Senhor, ribachorepa, porque a igreja é minha, eu botei na terra, ramachorepa, e sou eu que sustenta a minha igreja, eu que sustento, aleluia, a minha igreja, eu que sustento o meu filho aí na terra, sou eu, o Senhor, o depositador, sou eu, aquele que depositou dentro da igreja, eu, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Deus diz nesta noite, igreja, já no início dessa gravação. Glória a Deus, aleluia. Temos a questão do imposto, né? E os fariseus e os escribas, eles tentaram, aleluia, glória a Deus, apanhar o Senhor em palavras, provar o Senhor,
acerca do imposto, do tributo, e nós podemos ver e entender dentro do contexto bíblico e da história bíblica que esse acontecimento, ou seja, esse evento, ou essa aglomeração, foi dentro do templo em Jerusalém, no meio dos fariseus e dos escribas, onde estava a igreja do Senhor, estava do lado, estava com o Senhor Jesus, a igreja. E o Senhor, ele pediu a moeda e mostrou a inscrição, perguntando, né? E a imagem que era do imperador César, glória a Deus, aleluia, do Júlio César, né? O imperador na época, que estava governando. E o Senhor, ele deixou muito claro aqui nos versículos, glória a Deus, aleluia, nos versos 21, eles responderam, né, de César. Então Jesus, ele disse, deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. 22, ouvindo isso, se admiraram e deixaram e foram embora. Amém? Então vamos entendendo, nação de Deus, por Senhor, que Jesus, ele falou, ó, vocês continuem devolvendo ou pagando o tributo, seja o imposto, mas para Deus vocês precisam devolver o que é de Deus. O que o Senhor estava falando sobre aquela nação chamada os judeus, a igreja do lado, que Cristo fundou ela, levantou, que a honra e a glória, ou seja, o mérito, a reverência, né? A glória, a honra, o poder, isso é para Deus, não é para o homem. Mas que César estava sendo reconhecido, porque a nação judaica, os judeus, pelo domínio de Roma dentro de Jerusalém, ele estava dando honra, estava dando glória para César, para o imperador César, ou seja, para o governador César, né? Glória a Deus. E o Senhor, ele falou, vocês precisam continuar pagando o imposto lá. Vocês pagam lá o tributo, o imposto, mas vocês não podem estar dando glória, honra para o homem, que seria César. Vocês não podem tirar algo que é de Deus e entregar para o homem. César é homem, simplesmente como imperador romano, mas ele, aleluia, ele abaixo de Deus, né? Abaixo do Senhor, como criatura, por mais que ele estava, glória a Deus, numa posição elevada, numa cadeira, governando ou reinando, mas ele sendo seu ser humano, ser humano, reduzido a pó, a cinza, barro, que eu sou o primeiro. Aí o Senhor falou, ó, vocês dão a César o que é de César, vocês dão o dinheiro para César, vocês devolvem o dinheiro para César, vocês pagam o imposto para César, mas vocês têm que reconhecer que a honra, a glória, o mérito é para Deus. Glória a Deus, aleluia. É a mensagem que hoje o Senhor me impelia e me conduzia e me revelava para gravar esse vídeo. Querida nação do Senhor, igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, aquela igreja que é a continuação da igreja primitiva, a do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, verso 17, 18, quando o Senhor falou para Pedro que ele construiu a igreja dele na rocha. A rocha é a revelação é a palavra é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Hebreus, glória a Deus, Hebreus capítulo 1, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, glória ao Senhor, amém? Carta aos Hebreus, nação do Senhor, verso 1 e 2, o tema vai falar acerca ou a respeito a revelação de Deus, verso 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, verso 2, mas neste último dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar mais um pouquinho, igreja, vamos descer mais um pouco, amém? Verso 3, glória a Deus.
o Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter a purificação, de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, igreja? Hebreus capítulo 1, verso 1 ao 4. A revelação de Deus. Quem é a revelação de Deus, igreja? É Cristo Jesus. Mateus 16, verso 17 e 18. Então o Senhor ele revela para Pedro. Não, Pedro recebe ali a revelação. Aleluia. Quem estava ali presente com a igreja, ou seja, a identidade, a credência do Filho de Deus foi revelado ali à igreja. Deus revelou. Quem? A revelação. A palavra revelou. A palavra Espírito e vida revelou ali o verbo em carne. Quem? Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o ator, a carta do ator aos Hebreus, o ator vai falar para hoje, para a gente, nos tempos de hoje, amém? Que a revelação de Deus, quem é? É Cristo Jesus, é o Filho, é o Senhor Jesus. Ou seja, a igreja, ela foi levantada, ela foi construída, ela foi, aleluia, edificada em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Deus, a igreja está, aleluia, na estrutura, ou seja, no fundamento chamado Cristo Jesus. Não só os alicerces, mas, aleluia, a estrutura e a firmeza. Ou seja, Cristo, ele é a rocha da eternidade na igreja. Ele é a rocha. É ele que está, aleluia, sustentando a igreja sua, que somos nós. Nós somos dependentes do Senhor. Amém, igreja? Nós estamos sentados na palavra, ou seja, a igreja está sentada no governo de Cristo Jesus. A igreja está, aleluia, sentada no governo de Cristo Jesus. Isso é teocracia, não é democracia. Glória a Deus, é teocracia. É Deus. O centro do governo na igreja é Deus. Não é governos terrenos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. No versículo 4, igreja, povo do Senhor. Amém? 4, verso 4, a repetição da leitura. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A Bíblia nos deixa muito claro. Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. Ou seja, o Filho de Deus é superior aos anjos. Aleluia. E recebeu do Pai mais glória do que os anjos. E sentou-se à direita do Pai. Está sentado à direita do Pai, no comando, na direção do que, pastor? Do universo todo. Não é só no controle da igreja, mas é no controle de todas as nações. Cristo tem as nações na palma, Cristo tem as nações na palma da mão. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é teocracia, não é democracia. Ou seja, nós vamos entendendo nessa gravação que a nação dos judeus, ele estava reduzido, ele estava preso ali, reduzido no domínio dos romanos. Ou seja, a democracia introduzida na nação chamada judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja de Jesus estava do lado.
Glória a Deus. A igreja do lado, Jesus cuidando, Jesus protegendo, Jesus guardando a igreja, Jesus alimentando a igreja, Jesus andando com a sua igreja, não com a nação judaica escravizado pelos romanos. Ou seja, Cristo vai para libertar os judeus do poder do último império, ou da nação, ou do reino que estava dominando dentro de Jerusalém, a cidade de Davi, a cidade que Deus escolheu, estava reduzida, escravizada, Jerusalém escravizada pelos impérios, e nessa época estava pelos romanos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, povo do Senhor, igreja de Deus, Deus não está nada satisfeito, Deus não está nada satisfeito com essa forma de governo, ou esse jeito de governo, de governar, ou seja, ou liderar a nação do Senhor, a igreja de Deus, que pertence a Deus. Deus levanta, aleluia, uma congregação, Deus levanta uma liderança, é para Deus liderar, é para Deus governar, não é governo do mundo, não é para os governos do mundo se introduzir com os seus meios de governo para intervir no governo da igreja sobre a nação ou o povo de Deus. Está errado, está errado. Deus está totalmente triste com essa forma de governo, ou com esse jeito de governar a igreja do Senhor. Vamos rever, meus queridos, vamos rever, porque Deus não está nada satisfeito com essa bagunça, Isso está uma bagunça dentro da igreja, na casa do Deus vivo. Isso está uma bagunça. Deus não está satisfeito nada com essa bagunça. Vamos colocar a casa em ordem, amém? Vamos colocar o povo em ordem, segundo o que diz as Escrituras Sagradas. Há muito é dado, liderança, governo do Senhor, há muito mais é cobrado, há mais é entregue, há mais é. Deus está requerendo mais da gente como liderança, como governo. Deus está querendo mais o que? Mais atuação, aleluia, mais prestações de serviço, mais, aleluia, atuação no trabalhar na obra do Senhor, sobre a igreja do Senhor e sobre também a responsabilidade, ou seja, a missão que o Senhor nos deu. A igreja não está avançando, a igreja não está atuando em seu devido lugar, a igreja não está ocupando um espaço como Cristo Jesus colocou aqui na terra. Vamos despertar a igreja, porque há muito é dado, há muito já está sendo cobrado. Nós iremos prestar conta ao nosso Rei chamado Cristo Jesus. E nesta noite o tema é sobre, aleluia, imposto, tributo, né? Tributo foi a questão que surgiu em Jerusalém, e o Senhor explicou, detalhou, aleluia, confirmou que seria o correto eles pagar, continuando pagando aquela nação, a nação chamada judeus, pagar o tributo e imposto, aleluia, mas que ele estava dando honra e glória para César e não para Deus. Revejam, louvado seja o nome do Senhor, o quanto hoje, nos tempos de hoje, honra, glória está sendo dado para homem e não para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus só quer o que pertence a Ele. O reconhecimento da honra e da glória não é para o homem na cadeira, na posição, é para Jesus Cristo, é para Deus, não é para o homem. Então Deus requer isso da igreja. A honra e a glória, igreja, é para o Senhor, não é para presidente, não é para prefeito ou deputado ou senadores, não, é para Deus, não é para o Estado, é para Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o grande El Shaddai. A honra e a glória não é para o Estado, é para Deus. O Estado tem a sua função na terra, a igreja tem a sua função na terra, é uma divisória, entre o meio é uma divisória, cada um atuando na sua função ou no seu dever. Os deveres da igreja, a igreja tem que saber e ocupar. O dever do Estado tem que reconhecer mediante as Escrituras Sagradas e se posicionar nas suas tarefas e no seu dever. A ocupação do Estado é ocupação, e a ocupação da igreja é da igreja. Não pode estar como da forma que está misturado, envolvido, democracia
com teocracia. Democracia e teocracia separado. Separado. Democracia de um lado e teocracia do outro, porque Deus não é sistema. Deus está acima de sistema. Deus está acima de qualquer sistema. Deus não é sistema. Deus, ele é o construtor. Deus, ele é o criador. Deus é o dominador. Deus é o possuidor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para resumir esse vídeo, Igreja do Senhor, nós temos o resumo desse vídeo esta noite, né? Esse tema sobre a questão do imposto ou do tributo. O Evangelho de Mateus capítulo 28 ou Marcos capítulo 16. Mateus 28, verso 18, o Senhor falou, reunido com a igreja: foi-me dado todo o poder nos céus e da terra, portanto, ide, pregais o evangelho a toda criatura, e fazer discípulo em meu nome, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batizando em nome do Senhor, entenda da forma que querer, ou com os três, o batismo, ou só no nome do Senhor Jesus, colocando a fé